Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui em mais uma pastoral. A pastoral é esse vídeo rapidinho que eu gravo cada domingo para que você possa meditar um pouco a respeito de alguns temas. O tema de hoje é o mundo pós-cristão. Alguns afirmam que estamos vivendo ou iniciando o momento de um período na história onde o cristianismo vai ser deixado para trás como parte integrante de uma cultura predominante. Eu quero refletir rapidamente com você e eu quero já dizer antecipadamente que provavelmente este vídeo vai ser um dos vários conteúdos que eu vou estar trabalhando posteriormente para falar com um pouco mais de profundidade acerca deste tema. É importante que a gente se lembre que, por exemplo, na época de Jesus, o mundo era majoritariamente um mundo pagão. O que isso quer dizer? Que a religiosidade e os padrões morais, eles não eram fundamentados, como hoje, na cultura judaico-cristã. O que nós chamamos de cultura judaico-cristã? É uma cultura onde a religiosidade e assim como a moralidade é baseada naquilo que nós observamos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Alguns afirmam que nós estamos vivendo um período ou iniciando um período pós-cristão. Se lá atrás, na época de Jesus, predominava uma percepção, uma cosmovisão pagã, isso quer dizer que os padrões judaico-cristãos, eles não eram predominantes. Eram predominante uma perspectiva religiosa baseada em outras percepções e estruturas, naquilo que nós chamamos na antropologia cultural, de estruturas religiosas múltiplas, politeístas, inclusive. No entanto, a partir da propagação do Evangelho, e isso vai se dar já nos primeiros séculos deste período que nós chamamos de era cristã, mas, sobretudo na Idade Média, a gente vai observar naquilo que nós chamamos, por exemplo, de Europa medieval, a cultura cristã sendo propagada, e não só sendo propagada, ela sendo transformada na base do pensamento, da cultura, dos valores do homem chamado ocidental. E todos nós que estamos vendo este vídeo, nós somos filhos deste processo. Nascemos em meio a essa estruturação judaico-cristã, onde a cultura cristã ela é predominante. No entanto, o que a gente vem observando, e eu acho interessante que se façam essas perguntas, ou mais especificamente essa pergunta, se de fato estamos dando início a um período é, de uma era pós-cristã, eu acho muito interessante, eu acho muito relevante que nós perguntemos isso. Por quê? Porque eu acho que podemos estar tendo indícios que de fato isso está acontecendo. E o que é mais interessante é quando a gente começa a observar que os valores, que a questão da moralidade cristã, ela está sendo gradativamente trocada por uma percepção, por uma religiosidade, por uma cultura, por uma ética que a cada dia se distancia mais das bases cristãs. O que é também interessante é a gente perceber, e isso faz com que eu pense que eu preciso trabalhar mais esse conteúdo em outros momentos, é que eu acredito que aquilo que nós chamamos de o evangelicalismo ou a igreja cristã no Brasil tem contribuído para o desmantelamento, para o desmanche daquilo que nós conhecemos como a cristandade ou o cristianismo no mundo ocidental. Eu acho que de tal forma o cristianismo se tornou sincrético e acolhe pensamentos múltiplos que, na verdade, nós estamos vendo o surgimento, até mesmo no meio protestante, de uma nova ideia de religiosidade cristã. E essa multiplicidade, essa variação e esse acolhimento de ideias, valores, princípios que não são necessariamente bíblicos, está fazendo com que as pessoas tenham uma concepção atualizada acerca do que é o cristianismo. E, na verdade, todo esse processo vai distanciando aquilo que nós conhecemos como de
como o cristianismo do cristianismo. Então, eu poderia concluir este vídeo só para que você seja provocado a pensar, é que aquilo que nós chamamos de evangelicalismo, eu estou falando especificamente no Brasil, a igreja evangélica no Brasil, eu entendo que é muito possível que ela esteja contribuindo para uma nova formação, uma nova ideia religiosa, que nós ainda chamamos de cristianismo, mas que, na verdade, já está caminhando longe daquilo que seriam as bases reais do cristianismo, as bases bíblicas do cristianismo, para a formação sincrética de algo novo. E com isso a gente vai percebendo que a nossa sociedade, ela a cada vez mais, refuta aquilo que são os padrões morais e éticos da sociedade cristã, a sociedade ocidental. E o que é mais interessante nisso é que o sincretismo, a mistura, a mescla, o afastamento da ortodoxia bíblica na igreja contribui diretamente para esse processo, estabelecendo uma nova religião que continua sendo chamada de cristã, mas não é mais. Então, acredito sim que existe uma grande possibilidade nós estarmos vendo um período que se distancia do cristianismo, um período que pode ser chamado de pós-cristão, para um novo tipo de paganismo, que não se desfaz da nomenclatura cristã, mas é vivenciado em outras bases. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral.